tua presença é a me entregue sua vida e seus problemas para poder me vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele falou da fé, do princípio ao fim, em todos os seus problemas. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a luz pesar amor, isso estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a luz pesar amor, isso estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, para com Deus que vai ajudar você. A voz da dor e a alegria, Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele falou da fé, do princípio ao fim, em todos os seus problemas. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a luz pesar amor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a luz pesar amor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo já iriam me o pecado todo por conta do meu ser. E o vazio transformou meu viver. Fui embora, disse ao Pai da minha vida, na minha parte de pecado, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, e estou só no passado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do
sabe minha vida. Tu és mais, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura, cura, cura. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos todos. Depois dessas melodias, né, a gente acaba pensando, né, a gente começa a avaliar, pensar no que a gente faz no dia a dia, né, na música Deus nos quer sorrindo. O que a gente sempre lembra, assim, que eu estava memorizando, assim, que eu tenho hoje para falar para vocês é gratidão, né? E eu sou muito grata pela casa que eu estou aqui, pela Dona Luzia, por todos que estão aqui presentes. E ao Júlio, que ele fugiu, né? Mas vou falar um pouquinho dele. Ao Júlio, que vai fazer, né, logo um ano que eu estou aqui, ele me colocou de volta junto com a Dona Luzia, me recebeu novamente na casa. Então eu estou assim, hoje com o coração cheio de gratidão, que eu acho que a gente tem que ter sempre a gratidão naquilo que a gente faz. Falar um pouquinho do nosso trabalho de quarta-feira aqui, que é muito gratificante. Não sei se alguém aqui não vem na quarta, quem já veio aqui, levanta a mão. Né? Nós temos um trabalho que é, né, minha vida aqui de quarta-feira, né, onde a gente tem cura, tem reiki, tem tudo. Tem os espaços, né, onde a gente recebe as pessoas, né? Que a música fala, Deus nos quer sorrindo, mas tem muita gente que procura a gente aqui na quarta-feira. Então, assim, às vezes a pessoa quer um abraço, uma palavra, né? E a minha equipe, né, que eu faço parte do Júlio, que ele está sempre com a gente, e eu sou muito grata por fazer parte da equipe de quarta-feira, né? E convido vocês a virem, a fazer oração com a gente. Tem a música, tem tudo, né? E eu sou muito grata pelo meu retorno e pela equipe aqui que trabalha com a gente no passe de quarta-feira também, né? Que foi com essa ajuda dessa turma toda que eu tô aqui, né? Hoje consigo falar um pouquinho aqui com vocês toda quinta-feira, né? Dona Luzia, que ela me colocou, e dizer que eu sou grata e que esse trabalho de quarta-feira é gratificante. E a gente quer sempre mantê-lo aqui, né? Que é todo o meu, né? Eu venho de coração aberto toda quarta para ajudar todos, aqueles que precisarem, tá, gente? Familiar, né? Às vezes a gente, né? Nosso ente querido vai para outro plano, às vezes a gente não tem o entendimento. Então é um trabalho muito gostoso para estar recebendo todos vocês aqui. E na quinta-feira também eu fico muito alegre de estar com a casa cheia, né? Já tem aqui os nossos participantes de sempre, tem um pessoal novo que está chegando. Então, assim, a nossa missão é acolher, né? E seguir os ensinamentos também do doutor, principalmente que rege a casa, o doutor Bezerra de Menezes, tá? Então, eu estou trabalhando muito com a gratidão e eu quero que vocês fechem os olhos também e agradeçam o dia que vocês passaram hoje, sejam gratos. Mesmo que não foi um dia legal, aconteceu tanta coisa, né? Eu não tive paciência com isso, com aquilo, com a outra pessoa. Mas vamos agradecer porque nós estamos aqui, a gente tem o poder de estar aqui, o poder da oração, o poder de estar todo mundo junto mais uma semana. Nós temos a vida para consertar, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu errei tanto, será que eu mereço? Mas nós temos a possibilidade de acertar, de tentar modificar e evoluir e fazer algo melhor pela gente. Então, com essa gratidão todas, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, pedindo permissão às entidades espirituais, à equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos pedir para que passem em todos os lares, de todos que estão aqui presentes, de todos os médios, trabalhadores da casa, visitantes, palestrantes, todos aqueles que têm a sua missão e vêm aqui um pouquinho passar de toda a sua experiência para a gente. E também a troca de energia que nós temos com todos vocês aqui quando vem para o passe, que isso é uma troca de energia.
Vamos pedir para as entidades passarem nos hospitais, abençoar os médicos que ali estão, os enfermeiros, a todos os profissionais da área da saúde, que cuidam de nós, das nossas famílias e todos daqueles que precisam, que são instrumentos de Deus aqui na Terra. Vamos pedir para passar nos asilos, nos lares, da onde tem os acamados. Vou pedir aqui para minha irmã, Dona Suzete, também, e o marido dela, para que a equipe do Dr. Bezerra faça o melhor possível para o lar, que fortaleça ela, os filhos e todos os familiares. E em todos os lares de vocês, todos os vizinhos de frente, de cima, de baixo, que estão sempre presentes, aos colegas de trabalho, ao nosso trabalho, que é o fruto da nossa existência, que a gente precisa muito. E vamos pedir e agradecer por tudo que nós temos, nosso trabalho, nossos amigos, nossos familiares, e todos aqui, uns têm aos outros aqui que estão presentes. Em nome de Deus, em nome de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e da prática do mal, e que assim seja. Quem chegou depois dos passos, nós vamos ter um passe coletivo também. Tem uma equipe de médiuns em cima trabalhando e orando por todos nós aqui embaixo. Na hora da palestra, preste atenção, se quiserem pensar em alguma pessoa, em algo para vocês, né? Conversem com Deus que vocês estão sendo bem amparados aqui, tá? Eu vou chamar agora o Adriano para a nossa palestra. E que aprendamos bastante com ela hoje, que todo aqui tem um ensinamento. Boa tarde. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Passaram bem o carnaval? Opa. Bastante, né? Deu para pular bastante carnaval aí. Muito bom. Bom, vou falar de um tema, né? Que esse tema, ele é o grande causador de muitas discórdias. Entre famílias, povos, né? Trabalho, colegas, que é a tal da percepção de cada um, a realidade de cada um. Né? Quantas famílias brigam por causa de política, porque um pensa uma coisa, o outro pensa outra, e dentro da realidade daquela pessoa, ela está certa. Religiões, quantas religiões, uma critica a outra, porque cada um tem uma realidade, não é? Povos, atitudes. Quantos de nós estamos criticando as pessoas, porque as pessoas têm uma realidade diferente da nossa? E nós temos, né, sempre aquela onipotência ou a prepotência de achar que a nossa realidade é melhor, que a minha religião é a melhor, que o que eu gosto é melhor, o que eu faço é melhor, a forma de vestir, aonde eu frequento, é tudo melhor. O que o outro faz é ruim. Nós temos esse hábito, né, de nos colocar ali como sempre os certos. Né? E o outro está errado porque ele não está na mesma realidade que eu, ele não está vivendo aquilo que eu acredito. Então hoje a gente vê muitos atritos entre as pessoas, porque temos diferenças de realidade. Né? E isso muitas vezes passa despercebido. Nós não prestamos atenção que estamos brigando, discutindo com alguém, ou com uma situação porque aquela pessoa não vive ou não acredita naquilo que eu acredito. Então olha só a nossa prepotência, né? A nossa onipotência de achar que estamos sempre certos em algum ponto de vista. Né? Temos sim que colocar aquilo que acreditamos, mas não discutir. Quando existe divergência de assuntos, de gostos e interesses, não tem que passar de 2 argumentos. Então eu falo o que eu penso, a pessoa fala o que ela pensa, eu posso colocar ali
e a pessoa também encerrou. Porque se tem divergência, o que vai acontecer? Eu vou falar uma terceira situação, a pessoa não vai gostar, ela vai falar dela, pronto, daqui a pouco estamos discutindo. E muitas vezes nós temos que entender que argumentos não é diálogo. Tá? Principalmente num casamento, num relacionamento. Diálogo entre casal não tem que ter argumento. Um ouve o que o outro sente, a verdade dele, o outro coloca e pronto, respeita. Respeita o que o outro sente e tenta de alguma forma equilibrar, ajustar ali os interesses, ajustar os propósitos, ajustar aquilo que cada um tem de diferente. E é o que não acontece, né? Aí quando de repente vem a esposa, ou a namorada, discutir a relação, aí, o cara, nossa, já vem de novo. Ouve o que tem para dizer. É um desabafo muitas vezes. Mas nós agimos como esponja, não é? Absorvemos aquilo para a gente, ficamos magoadinhos, ficamos irritadinhos, ficamos tristes com alguma coisa, porque a gente absorve o sentimento do outro, a verdade do outro. Temos que agir como um filtro. Então a pessoa fala o que ela pensa, eu vou ouvir. Se aquilo de alguma forma for importante para mim, vai passar pelo filtro. Se não, vai bater no filtro. Eu não vou deixar isso me afetar. Muitos de nós estamos aí irritadinhos e magoadinhos porque a pessoa falou algo ou fez algo que é contra aquilo que eu acredito e eu estou lá irritado. Eu estou lá falando mal da pessoa, eu estou argumentando. Ouve. Você pode colocar seu ponto de vista? Claro que pode. Mas de que maneira? Qual que é a maneira assertiva que a gente tem de colocar o ponto de vista? Você é burro, não entende o que eu falo. Ou uma forma melhor, eu tenho percebido que ultimamente está difícil de você entender o que eu falo. O que está acontecendo? Não é melhor assim? Por que eu coloquei eu estou percebendo? Porque sou eu. Nossa, a pessoa é chata, hein? Não, eu acho ela chata. Dentro do meu conceito ela é chata. Ah, essa pessoa não tem bom senso. Tem. O dela, diferente do meu. Então olha só, quantas situações eu tenho que me colocar diferente. Porque é o meu sentimento, não é do outro. E nós temos muito isso, nas relações, onde um aponta o outro. Onde um critica o outro dentro da sua realidade. Todos nós somos diferentes. Tá? Porque vamos imaginar lá um frasco de perfume. Dentro daquele frasco, de todos os frascos de perfume que a gente conhece, até os importados, 90% do que está lá é igual para todos. Porcentagem de água, de álcool, corante, composições químicas. 10% que é a essência que é colocado ali que vai diferir um perfume do outro. Então nós somos assim também. 90% é tudo igual. Então nós sentimos dores, temos medo de inseguranças, temos coragem, temos aprendizados, temos dificuldades, Vamos ao banheiro, normal para todo mundo. Agora a essência, aquilo que difere, o que eu sou, é 10%. Então eu tenho que entender que eu não posso impor esses 10% nas pessoas. Eu tenho que saber o quê? Entender a diferença de cada um. Porque senão, como que a gente vai conviver com as pessoas? De alguma forma eu vou querer que todo mundo seja igual a mim? Não ficaria chato? Se de repente todo mundo fizesse tudo do meu jeito? Conhece aquela pessoa que é controladora? Que tem que ser do jeito dela? Ah, se eu não fizer, não vai ficar bem feito. Como assim? Não é? Porque vamos colocar, a psicologia aí. Quantos psicólogos tem aí no Brasil? Uns 500 mil psicólogos? 1 milhão? Existem o quê? 500 mil maneiras de aplicar a psicologia. Cada um com a sua essência. 90% da psicologia, o que eu sei, o que o outro sabe, é tudo igual. Agora, a maneira de aplicar, ali a essência de cada um é diferente. E não é tudo igual. Ninguém ia colocar ali a sua essência. Isso em qualquer profissão.
qualquer coisa que a gente fizer, sempre vai ter ali a nossa essência. Sempre vai ter aquilo que a gente difere. Não é? Ah, o céu da Dona Luzia é o melhor. Não, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua cultura. Cada religião tem a sua essência. E a gente vai se identificar com essa essência, com essa religião, de acordo com a minha realidade. Talvez a minha realidade hoje, emocional, ela precisa de uma religião rígida, não é? Uma religião que fica impondo as coisas porque de repente eu não consigo controlar as minhas tendências. Então, de repente, eu vou precisar de uma religião que impõe, né, que põe o conceito do pecado, o conceito do castigo, do inferno. Eu vou precisar dessa religião. Se de repente eu consigo já controlar um pouco as minhas tendências, eu posso buscar religiões que de alguma forma não são tão rígidas assim. Então, cada um dentro da sua realidade. E como nós já conversamos aqui várias vezes, essa realidade está sempre mudando. Porque nós estamos evoluindo, não estamos? Então, hoje o que é bom para mim pode ser que amanhã não seja. O que é legal para mim pode ser que amanhã não seja. Quantos de vocês, né, de repente tinha lá um prato de comida que vocês gostavam? Ah, eu amo lasanha. Chega um momento que vocês não amam mais. Mudou o prato agora, né? Agora de repente eu gosto de picanha. Então, de alguma forma, né, nós estamos sempre mudando, sempre evoluindo. Então, por que eu tenho que ficar cobrando o outro que ele tem que ser perfeito, que ele tem que ser do meu jeito? Então, esse assunto, vamos dizer assim, ele realmente é o pivô, é o causador de muitos conflitos. Quantas guerras, né, a gente já viu por aí, já vivemos, porque um acredita em algo e o outro acredita em algo diferente. Eu quero impor isso para essa daqui, e o outro a mesma coisa. Então vamos guerrear. O que vencer agora vai seguir aquilo que realmente o que venceu acredita. Muda-se muitas questões. Gostos, cultura, religiões, vontades. Por quê? Porque agora impuseram alguma coisa que não era, né, comum daquelas pessoas. Então, se a gente aprender a respeitar, nós vamos conseguir entender a realidade do outro, a diferença do outro. E cada um tem uma forma de pensar. Vamos lá. O que vocês sentem vendo essa imagem? Vamos falar. Paz. Paz, o que mais? Comida divina em cada região, em cada local. Isso, o que mais? Beleza. Oi? Espírito de força. Isso. Né, dois opostos aí. Todos estão certos. Não é? Cada um na sua realidade. Então, se de repente a gente perguntar, né, para um florista, né, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir ver essa paisagem ou ele vai olhar para essa? É isso aí, porque a realidade dele, mexer com flores, qual que vai chamar a atenção dele? Não é? Então ele está errado? Não está errado. Se de repente eu estou vivendo um momento ruim na minha vida, estou triste, pessimista, vivendo aquela vida, né, aquela nuvenzinha preta aqui andando em cima de mim, de repente aonde que eu vou focar primeiramente? Então cada um, né, vai perceber segundo a sua realidade, o seu caráter. Já viu aquela pessoa, né, que não leva o carro no mecânico porque acha que o mecânico vai roubar ele? E todo mundo vai roubar, todo mundo vai fazer mal para ele, todo mundo vai fazer alguma coisa de ruim. Aonde está o sentimento? Será que ele faz isso com as pessoas? Por que ele está com medo que alguém faça com ele? Por que tudo ele fica observando, ele fica vendo detalhes? Porque está no caráter dele isso. Ou ele quer, né, realmente não consegue, ou ele já faz isso. Já leva vantagem em cima das pessoas e, lógico, tem medo que alguém leve vantagem em cima deles. Não é verdade? Os ciúmes. Tá ligado a isso?
De repente eu enxergo o outro com a minha mente. Então, se eu cobro o outro que ele vai trair, que ele não pode ficar em tal lugar, não pode frequentar tal lugar, não pode fazer tal coisa, por que eu estou focado nisso? De repente eu chego no ambiente, se eu sou ciumento, já vou ficar meio apreensivo. Por quê? Quem é que viu primeiramente alguma coisa possível de ter ali uma traição? Fui eu. Então eu tenho que cobrar outra pessoa ou tenho que analisar a minha realidade? Porque se eu estou cobrando do outro uma atitude, é porque isso está em mim. Então eu preciso saber realmente me posicionar de uma maneira que quando eu perceber uma situação dessa, eu tenho que olhar para mim. Não é o outro. Se o outro me incomoda, aonde está o problema? Em mim. Viu aquela pessoa, né, que ativa o modo da terra, só vê coisa ruim na vida? Só tragédia? Chama ela para uma viagem. O que ela vai pensar? Em acidente, que o avião vai cair, que vai dar problema, que vai chover, que vai ter... Por quê? Porque é a realidade dela. Ela só enxerga isso. Só enxerga coisa ruim. Então é isso que ela vai passar, não é? Vamos supor que alguém quer montar uma empresa. A pessoa está lá, né, trabalhando como funcionário e ele quer montar uma empresa. Aí ele vai perguntar, né, para um colega dele que está há 15 anos numa empresa, praticamente fazendo a mesma função. O que esse colega vai falar? Larga a mão, você é louco, montar empresa? Não dá certo não, você não, fica quietinho lá. Para que você vai montar empresa? Se eu quero montar empresa, eu tenho que conversar com quem? O empresário. Com quem montou uma empresa? Porque essa pessoa tem algo para me falar. Não é? Porque é muito comum a gente ouvir, ó, vou te fazer uma crítica construtiva. Peraí, calma. O que você construiu na vida para fazer uma crítica construtiva para mim? No mínimo é um ponto de vista. Se você está igual, eu, né, ou menor, mais baixo, é um ponto de vista. Agora, se você tem vivências, se você estudou, morou muito tempo fora do país, se você tem uma bagagem, se você construiu algo, sim, eu vou te ouvir. Aí você pode, né, realmente ter algo para construir na minha vida. Mas se você está igual eu, é só um ponto de vista, eu vou te ouvir. Mas não quer dizer que aquilo vai me construir algo. Por quê? Porque não é algo que você tem ali para passar. Claro que todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem algo para passar. Mas eu tenho que saber como passar isso. Não é? Eu tenho que chegar na pessoa e falar que eu vou fazer uma crítica construtiva para ela. Né? Agora, se eu construir algo, aí tudo bem. Agora, se de repente eu estou na mesma, né, estou nivelado com a pessoa, na mesma realidade da pessoa, o que eu vou construir ali? Um ponto de vista. Beleza? Pode até ser que esse ponto de vista acrescente alguma coisa. Mas eu não posso chegar, né, com toda essa arrogância, essa prepotência e falar que realmente eu vou construir alguma coisa. Não é? Então a gente precisa realmente saber o nosso lugar, entender a nossa realidade. Tá? E essa realidade ela é medida pela percepção. Não é? Na psicologia, cada um tem a sua percepção que ela foi criada, ela foi construída através do histórico da pessoa. Então, o que ela viveu na família, o que ela passou de experiências, traumas, alegrias, vivências satisfatórias, vivências insatisfatórias, é a realidade que aquela pessoa vai criar. Ok? E cada um tem uma realidade. Certo? Então, nós temos que saber respeitar isso. Cada qual tem a sua realidade. Porque vamos colocar a parábola lá dos talentos, né, que o Senhor distribuiu, né, para 3 servos, né, para cada um 5 talentos. Não é? Aí eles foram embora e voltaram para prestar contas. E aí o primeiro voltou, desperdicei, eu não consegui viver, era muita coisa para mim, perdi o dinheiro. Ok, servo mal, vai voltar, né, a trabalhar para mim para pagar o que deve. O outro, né, o segundo voltou, né? Aqui, senhor, todos os talentos que você me emprestou.
mas você não fez nada com eles? Não, eu enterrei porque eu fiquei com medo de perder, eu enterrei. E o outro veio, né, com os 5 talentos e mais 20 que ele multiplicou. Tá, qual dos 3 está errado? Nenhum. Nenhum está errado. Cada um está dentro da sua realidade. Não é? Cada um fez o que sabia fazer com aquilo. É claro, né, que ele teve a oportunidade de fazer diferente. Então, os talentos, né, que Deus nos deu, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Mas se eu enterrar, ou se eu desperdiçar, vou reencarnar aqui para poder viver novamente e aprender aquilo. Então, através do aprendizado, eu mudo a minha realidade, eu mudo a minha percepção. Mas os 3 lá, né, os talentos, estão certos. Porque é o que eles tinham ali para oferecer naquele momento. Ele não tinha uma outra realidade, ele não tinha uma outra forma de viver. Então, ele desperdiçou, ou ele enterrou, ou ele multiplicou. Tá? E esse que multiplicou, da onde veio esse sentimento? Com certeza ele trouxe esse aprendizado ali da família. Ele trouxe esse aprendizado de vidas passadas. Ele tem uma bagagem que de alguma forma impulsionou ele para poder multiplicar. Os outros não tiveram. Porque de repente, né, nasceram ali, né, numa realidade onde todo mundo tem medos, inseguranças, né, não ousam, são pessoas que não conseguem fazer aquilo que tem vontade, se lança na vida. Então, logicamente, ele vai ficar ali enterrando tudo. Como se nós fazemos isso, enterrando nossos talentos. Não faz isso, não vai dar certo. Nossa, e se acontecer tal coisa? E se eu fizesse? Pronto. Acabou. Travei a minha mente, não vou multiplicar. Né? Ou vou desperdiçar os talentos. Vou viver de qualquer jeito, não estou nem aí, não respeito ninguém, faço o que eu tenho vontade, aquela coisa toda. Tá, os 3 estão certos. Mas eu tenho que analisar que essa atitude pode o quê? Afetar a minha vida emocional, a minha vida física. E, logicamente, a espiritual. Então, nós temos aí, né, as leis do universo. E se eu estiver, de alguma forma, né, contrário a elas, se eu estiver desperdiçando e não vivendo essas leis, é claro que eu vou sofrer as consequências. Não é castigo. Eu não estou sendo castigado. É a lei de causa e efeito. Não é? Então, por isso que cada um tem uma percepção. Cada um está num nível de evolução espiritual, emocional. Cada um tem uma realidade. Então, nós temos que respeitar as pessoas. E nós fazemos isso? Não, a gente põe nas pessoas aquilo que nós achamos que é o certo. Queremos ajudar alguém? A gente vai lá, faz da nossa maneira, obriga a pessoa a aceitar aquilo, está tudo bem, mas será que ela quer que ela ajude? Eu nem perguntei para ela. Não é? Eu tenho que saber respeitar cada um no seu limite. E se eu não fizer isso, automaticamente eu estou gerando ali uma situação desagradável. Porque aquela pessoa, de repente, nem entende o que eu estou fazendo. Não é? Então, olha só como que eu tenho que perceber melhor as situações. E para perceber as situações, eu preciso realmente viver uma certa realidade. Não é? Tem uma história que uma mulher casada, a sogra, né, vivia muito, né, morava do lado, né, aquela questão de deixar o portão, né, que divide ali o muro da casa do outro, a sogra vai para um lado do outro. E ela estava já saturada com essa sogra. Que a sogra colocava, né, bedelho onde não devia, e cobrava, as coisas que tinham dito dela, e ela começou a ficar irritada. E ela ficou sabendo que na cidade que ela morava tinha lá um mago, né, essas pessoas que fazem poções, aquela coisa toda. Ela foi até lá. Aí chegou para ele: eu não aguento mais minha sogra. Eu não aguento, eu quero eliminá-la da minha vida. Aí ele falou: olha, tudo bem, ó, tem aqui um veneno, tá? Você vai pingar todos os dias uma gotinha no prato de comida dela, tá? E aí o veneno vai levar um tempo para fazer efeito. Então ele é bem perceptível. E para ninguém desconfiar que foi você vai ter que ficar amiga dela. Você vai ter que se aproximar da sua sogra
para que ninguém desconfie que você, né, pode ter feito alguma coisa. E assim ela fez. Aí ela todo dia põe lá uma gotinha, né, daquele veneno lá no prato de comida da sogra, e se aproximava da sogra e saía com a sogra para os lugares e tal, aquela coisa toda. Beleza, estava acabando o vidro, na metade do vidro, ela pôs a mão na cabeça e na consciência. Ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí ela correu lá, né, no mago e falou para ele, olha, tem que fazer alguma coisa aí para poder desfazer lá o veneno, porque agora eu entendi a minha sogra. Quando eu passei a conviver com ela, eu entendi que ela era uma pessoa triste, que era uma pessoa frustrada, e ela estava tentando me proteger, tentando proteger os meus filhos e o meu marido. Ela não estava tentando roubar o meu lugar. Ela não tinha realmente outra realidade. É o que ela tinha para fazer. E eu convivendo com ela, eu entendi o lado dela, eu entendi os problemas dela, entendi a realidade dela. Agora eu só tenho que fazer alguma coisa aí para desfazer isso. Vai falar, tem jeito, mas está feito, está feito. Agora a senhora vai ter que aguentar essa situação. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não, calma. O que eu te dei foi um vidro com água. Para que você aprendesse a viver a realidade da pessoa. Então o que você matou aí? Você matou o seu orgulho, a sua arrogância, o seu julgamento. Então é isso que muitas vezes nós não fazemos. Nós não colocamos no lugar do outro. E como eu coloco no lugar do outro? Ouvindo a pessoa, ouvindo o que ela sente sem julgar. Sabe qual é a melhor ajuda que a gente pode dar para alguém? É ouvir. Não tem que falar uma frase filosófica, não tem que falar coisas bonitas, não tem que abrir o evangelho e ler o evangelho. Ouve a pessoa desabafar. Naquilo você está acolhendo aquela pessoa. E só de acolher a pessoa já está aliviando muita coisa ruim dela. Então a gente precisa realmente entender isso. Então isso é se colocar no lugar do outro. Não é ficar naquela aflição de querer ajudar, de querer resolver. Isso não é colocar no lugar do outro. Eu quero provar que eu sou bom, que eu sou um bom médium, que eu ajudo, que eu resolvo, que eu estou sempre resolvendo. Não provar nada. Se coloca no lugar da pessoa. Entenda a dor dela, para depois você ajudar. Se você não entender a dor da pessoa, como você pode ajudar? Tem jeito. Não, mas eu tenho que falar. Meu evangelho que eu aprendi, tem que ler. Não, ouve a pessoa, de repente não fala nada. Então isso é se colocar no lugar do outro. Saber realmente respeitar a realidade de cada um. Não é? E fazendo isso, a percepção espiritual, que é aquela que transcende. Né? É aquela questão realmente que a gente coloca, né, acima dos nossos 5 sentidos. É a essência, é o sentido da alma. É viver realmente aquilo de uma forma plena. Se eu conseguir trabalhar essas minhas percepções, esses meus julgamentos, eu vou conseguir trazer essa consciência, trazer essa percepção espiritual. Jesus, Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Calcutá, Bezerra de Menezes, entre outros, eles conseguiam realmente colocar essa percepção espiritual. Eles conseguiam olhar realmente para a pessoa, não só para a consciência individual dela, ou a coletiva, mas a consciência espiritual, a consciência da alma. Eles conseguiam olhar para a alma daquela pessoa. E aí sim eles sabiam como ajudar. Não precisa falar nada. Jesus falava alguma coisa, ele tocava e curava. Por quê? Porque ele estava lendo a alma daquela pessoa. Ele estava percebendo qual era a dificuldade que aquela pessoa tinha. E isso realmente é algo, né? A gente está caminhando aí para essa situação. Nós temos que realmente começar a entender essas diferenças. Né? A primeira impressão nem sempre deve ser a que fica. Você já ouviu muito isso, né? A primeira impressão é que fica. Né? Por que é que fica? Porque tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Tá? Então, se de repente eu já, de primeiro momento, já julguei aquela pessoa, é segundo o meu conteúdo. Então eu vou me compreender. Não é? Aquela pessoa chata, aquela pessoa é alegre, tudo isso pode ser julgamento. Eu não sei se ela realmente é alegre, ela pode estar alegre. Ela pode esconder ali atrás uma tristeza, uma depressão, um luto,
e eu estou ali julgando só porque ela está com um sorriso no rosto, eu estou julgando que ela é feliz, que ela é alegre. Então eu não posso fazer isso. Eu preciso sentir a pessoa. Então geralmente a gente fica com a primeira impressão. E sabe o que é essa primeira impressão? É o rótulo. Depois que a gente rotulou alguém, acabou. Eu vejo isso muito no consultório, né, quando a gente faz terapia de casal. Um rotulou o outro. Ah, porque ela é sargenta, porque você é acomodado. Ah, porque você não colabora em casa, porque você é controlador. Pronto, rotulou, acabou. Tudo que a pessoa fizer está dentro do rótulo. Tá vendo? Falam que você é controlador. Tá vendo? Falam que você é controlador. Falam que você é acomodado. Tá vendo? Porque a pessoa não consegue ver agora a essência do outro. Eu só vou enxergar o rótulo. Não é? É a mesma coisa eu comprar lá de pirona ou novalgina. Não, tem que ser a novalgina que é melhor que a de pirona, não é verdade? O rótulo. Eu enxergo o rótulo, porque ali dentro eu não estou conseguindo ver o que está ali. Não é? Então a gente precisa realmente tirar os rótulos que nós colocamos nas pessoas. Porque se eu tiro o rótulo, eu consigo enxergar a essência. Enxergando a essência, eu não vou julgar. Enxergando a essência dessa pessoa, eu vou saber acolher essa pessoa. Então, quantos de vocês já rotulou alguém? A todo momento, né? Só de olhar às vezes já está rotulando. A pessoa abriu a boca, então pronto. Aí acabou. Então, gente, vamos primeiro, né, perceber a pessoa, sem rotular. Tá? Porque depois que rotulou é difícil tirar, gente. Porque o cérebro trava aquilo. Aí é como se eu colocasse uma lente. A pessoa vem na minha frente, eu só vejo aquilo. Eu não vejo, ela pode fazer até coisas diferentes, né? Mudanças. Ah, mas você não muda. A pessoa mudou. Só que o rótulo não deixa eu ver que ela está diferente. Isso quando acontece também, né? De um colega falar. Então, de repente, né? Chega uma pessoa nova no trabalho. Ah, essa pessoa conhece ela é isso e isso. Pronto, acabou. Aí as pessoas vão comprar esse rótulo e vai começar a enxergar aquela pessoa como alguém falou. Eu não vou enxergar a pessoa como eu deveria enxergar. É a mesma coisa quando tem conflito entre sogra, né, sogro ou genro e a nora. Aonde está o problema? No elo. O que liga a esposa com a sogra ou o esposo com a sogra. É o elo. Ele é o problema, não é a sogra, nem a nora, nem o genro. É o elo. É o filho ou a filha. Ele é o problema. Por que ele é o problema? Porque ele leva e traz o rótulo. Então a mãe dele fala alguma coisa, ele compra aquilo, já vai lá, joga na esposa, a esposa fala uma coisa da mãe, ele vai lá e leva. Então a mãe conhece mais a esposa dele através dele. Ela não consegue ver quem é a esposa do filho, ou o esposo do filho ou da filha. Então, tem conflito em família, você tem que olhar o elo. Quem que é o elo? Quem que está ligando essas pessoas aí? É o fulano, então ele é o problema. É ele que não sabe se impor, não sabe defender a esposa ou a mãe, não sabe se impor, não sabe colocar as vontades dele. Então é aquela famosa ameba, né? Que vai de um lado eles tomam forma, vai do outro toma forma, não tem vontade própria, não tem escolha própria, não decide nada. Então ele está sempre concordando com todo mundo. Conhece essa ameba? Né? Tá lá, então esse elo é o problema. Então não adianta querer realmente brigar com a sogra, sogro, né, genro ou nora. Vê quem é o elo, vê o filho ali ou a filha. Vê o papel dele, como ele se posiciona ali. Né? Isso acontece muito também em casa. Né? Filho com os pais. De repente ele também fica ali levando e trazendo um para o outro. Né? Aí gera atrito, ainda mais quando separa. Quando separa é o problema. Né? Aí aquele que tem a dor no cotovelo, né? Fica ali conversando com o filho, o que ele está fazendo? O que ele fez? Onde vocês foram? Ah, nossa, quer dizer, fica ali, né, mexendo com aquela criança ou aquele filho, gerando um atrito. Então, rotulou, acabou.
Nós temos que saber colocar realmente os limites, saber perceber melhor, não é? Então, quando alguém incomodar vocês, aonde está o problema? Lembra de apontar o dedo? Quantos estão apontando para mim? 3. Não é? Então tem 3. Você é isso, você é aquilo, você é tal coisa. Olha aqui, ó. Onde está o problema? E segundo a psicologia, são 3 situações realmente que vão fazer eu apontar alguém. Primeira situação, aquela pessoa é o que eu gostaria de ser, eu não consigo. Então, vamos supor que eu sou tímido, estou lá com meus amigos, conversando, e quando eu começar a conversar, por ser tímido, quando todo mundo me olhar, eu já começo a falar rápido, vou gaguejar, vou falar tudo enrolado. Por quê? Porque a timidez é me travar. Aí chega um amigo que era extrovertido. Aí ele chega, já cumprimenta todo mundo, já fala que tropeçou na esquina, machucou o dedão do pé, que não sei o que e tal. Conversa, levanta e vai embora. O que eu vou fazer? O cara chato, hein? Estou conversando aqui, que tem que saber o dedão do pé dele. Por que eu incomodei? Porque eu queria ser como ele. Queria também falar sem me preocupar com o que vão pensar. É lógico que eu vou falar mal, né? Então eu gostaria de ser aquela pessoa e eu não consigo. Segunda situação, aquela pessoa é meu espelho. Vamos supor que eu sou arrogante e lá no meu trabalho tem alguém que é arrogante também. Ah, vai me incomodar. É ruim eu ficar vendo, né, as minhas atitudes no espelho, não é verdade? Hã? Pessoa igual a mim, é claro que vai me incomodar. É claro que eu vou criticar essa pessoa porque eu quero afastá-la de mim e virar todos os holofotes para ela. Ela é arrogante, eu não sou não, vê lá. Olha o que ela faz. Ó. Por que eu estou apontando essa pessoa, gente? Porque ela é igual a mim. Eu não quero olhar para aquilo. Então eu preciso saber realmente o que está incomodando. E a terceira situação, aquela pessoa é como se fosse um gatilho. Ela estimula um trauma, um conflito que eu carrego, talvez da infância até hoje. Então vamos supor que eu tive uma mãe muito rígida. Tá? No trabalho, eu vou aceitar receber ordem? Não. Ou vou ser rígido também. Se o meu patrão for rígido comigo, eu vou brigar com ele. Ele vai me incomodar porque eu estou vendo a minha mãe ali. Ele está estimulando em mim o meu conflito. Então o problema está fora de mim ou está dentro de mim? Dentro. Então para de apontar, para de criticar e para de julgar. Porque se eu estiver fazendo isso, é para mim mesmo. E observa, se aquela pessoa está te incomodando, faz essas 3 perguntas. Não é? Eu gostaria de ser como ela? Eu já sou como ela? Ela é idêntica a mim? Ou ela estimula o que em mim? Você vai encontrar uma resposta. E é bom, porque isso ajuda a gente a trabalhar. Não é? Segundo Jung aqui, ó. Então, quer dizer, a compreensão de nós mesmos. Eu vou me compreender. Eu vou entender que aquela porção da pessoa que é ruim está em mim. Se a gente fizer isso, quantas relações vão ser diferentes? Quantos atritos a gente vai evitar? Quantos conflitos a gente vai evitar? A gente vai respeitar o outro, respeitar a religião, entender. Então nós temos que saber como fazer isso, porque senão a vida não flui. Eu vou ficar sempre ali apontando as pessoas me incomodando. Não é? Então a gente precisa realmente, né, uma vez aconteceu comigo, né, uma senhora, né, mais cheinha, gordinha, ela bateu na minha casa pedindo comida. Na hora eu joguei, né? Uma pessoa gorda dessa, pedindo comida com fome, isso é ouro, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a analisar, peraí, calma, eu não sei a realidade dela. E outra, não é? Quando a gente fica muito tempo sem comer, o corpo começa a armazenar gordura. Então, como aquele corpo, talvez aquele cérebro entendeu que aquela pessoa vai demorar para comer, ele começa a armazenar gordura. Então, realmente, ela pode estar com fome, sim. Então, a gente tem que aprender a não julgar, a tentar entender o outro, que é essa questão, né, de como a gente percebe o mundo, através dos 5 sentidos. Tá? É assim que a gente vai perceber o mundo. É isso, são as portas, são os canais que nós temos para perceber as pessoas. Então, se aquela pessoa tem alguma coisa que incomodou a minha visão, eu já criei uma barreira, eu já posso rotular.
Se aquela pessoa tem uma atitude, de repente está gritando, está conversando, está com o celular alto, ouvindo lá os TikTok da vida, e aquilo está me incomodando, está afetando aqui, né, a minha audição. Eu já começo a criticar. A pessoa chata, a gente está aqui, não sei o quê. Eu já começo a criticar aquela pessoa. Talvez ela está cheirando mal, né, de repente eu vou cumprimentar, ela me cumprimenta de qualquer jeito. Então, quer dizer, através dos 5 sentidos, eu vou perceber as pessoas. E muitas vezes, se essa percepção for contrária àquilo que eu esperava, ou aquilo que eu acho que é certo, eu vou gerar um atrito. Então, para a gente poder ter um relacionamento saudável com as pessoas, a gente precisa aprender, não é, a acolher essas pessoas, através dos 5 sentidos, os sentidos da alma. E o que é o sentido da alma? É aquele que não julga. É aquele que observa, né? Nossa, a pessoa está com mau cheiro. De repente ela está trabalhando, não teve tempo de ir para casa, ou ela não tem esse hábito. Então pronto, eu vou entender os porquês. Por que aquela pessoa está falando alto? Por que aquela pessoa de alguma forma me incomodou em alguma questão? Eu vou começar a analisar os porquês daquilo. Se eu analiso os porquês, eu não gero nenhuma expectativa. E não gero expectativa, eu não me frustro. Porque vocês lembram, né, que na psicologia não tem perdão, não é? Não existe perdão. Tá? Por que não existe perdão? Porque eu não tenho que cobrar da pessoa, não tenho dívida com a pessoa. Ah, mas a pessoa me magoou. Não, você se sentiu magoado. Você absorveu aquilo que a pessoa te falou, pegou lá os seus 5 sentidos e você ficou remoendo. Ai, como a pessoa pode fazer isso comigo? E não sei o que, eu sou simplesmente o máximo, não pode falar de mim. Fiquei remoendo, eu criei o sentimento comigo. A pessoa só falou alguma coisa. Ela errou? Tá, talvez sim, porque talvez não tenha por que falar algo. Mas eu vou ficar alimentando isso? Se eu ficar alimentando isso, eu gerei o sentimento. Então a pessoa não tem nada a ver com isso. Sou eu que fiquei remoendo aquele sentimento. Então é isso que nós temos que entender. Tá? Sentir a dor, sim, ó, falando, não gostei da sua atitude, ó, o que você fez não foi legal, se repetir a gente, né, não fica mais junto, ou eu não quero uma situação dessa, então eu posso expressar, acabou, pronto. Mas não, a gente fica remoendo aquilo. Aí a gente vai falar para as pessoas, né, para os nossos amigos, os nossos amigos são tão legais, não é? Que eles colocam gasolina na fogueira. Nossa, já se viu a pessoa faz isso com você. Não pode. Pronto, aí aquilo vai inflando. A pessoa não está nem sabendo o que está acontecendo. E eu estou lá remoendo o sentimento, criando um monstro, criando um fantasma, porque a minha realidade emocional criou os sentimentos. Tá? Porque na psicologia, né, na psicanálise, nós temos as duas realidades. Realidade real e realidade psíquica. O que é realidade real? É a que está acontecendo, aquela que aconteceu. A psíquica é a que eu crio. Então, vamos supor que de repente eu tinha 4 anos de idade e nasceu meu irmão. E é um bebê, ele requer mais cuidados. E aí os meus pais deram mais atenção para ele. E eu vendo aquilo, eu já comecei a achar que os meus pais não gostavam de mim, que gostavam mais do meu irmão, que dá mais atenção para ele, que é isso. De repente, se ele nascer doente, aí piorou, né? Porque aí que os pais vão ficar em cima dele. Tá, beleza. Eu alimentando isso, eu criei uma realidade psíquica que os meus pais não gostam de mim. Eu vou crescer com essa verdade. E aí eu vou rotular, né? Que o meu irmão é o queridinho, que tudo é pro meu irmão, que tudo é para ele, que os meus pais não gostam de mim. Eu criei essa história. Isso não existe. Aí você passa a ver tudo o que o pai faz para ele e não vê o que o pai faz para você. Perfeito. É isso? É isso aí. Porque eu não vou ver as coisas boas que os pais vão fazer para mim. Eu já rotulei que eles não me amam, que eles me rejeitaram. Pronto, está rotulado. Eu só vou enxergar o que eles fazem para o meu irmão e o que eles não fazem para mim. Isso eu vou enxergar, porque é a minha realidade. Eu criei uma realidade psíquica em cima disso. Tá? Que é o que acontece nos consultórios, né? Nós, profissionais da área de saúde mental, estamos fazendo o quê? Fazendo a pessoa enxergar a realidade real. Porque elas chegam no consultório, que a gente chama de neurose, né? Que ela está numa realidade psíquica ali.
Ah, porque fulano fez isso. Porque a gente tenta mostrar para ela o outro lado, para ela entender a realidade do outro, entender que aquilo ela criou, ela alimentou. Então por isso que leva tempo, né? Até a pessoa entender que realmente todo mundo é humano, todo mundo erra, que é ela que alimentou aquilo, que talvez não foi da maneira que ela realmente, né, viveu, não foi como aconteceu. Leva tempo. Tá? Então por isso que tem esses conflitos. Então se eu ficar criando realidades diferentes daquilo que é de verdade, eu crio um mundo na minha cabeça. Pronto. E aquilo vira uma verdade. Não é? Então tem pessoas que vão até para as psicoses, né? Que seria a paranoia, aquela pessoa que acha que tem alguém perseguindo ela, que tem alguém observando, aí já vai para outras questões aí, porque de tanto alimentar uma situação. Então você precisa tomar cuidado com isso. Olhar para aquilo que é real. Isso está acontecendo. A gente sabe que o cérebro não entende, né? O se, o acho, tentar. Aí se eu fizer assim, eu acho que a pessoa está falando aquilo. Eu acho que a pessoa pensou aquilo. Não, eu vou tentar. O cérebro não entende isso. O cérebro é sim ou é não. Então não tem que achar. Se está com dúvida, pergunta a pessoa. Falando, você falou isso mesmo? Que é igual um exemplo. Né? Quando a gente está com fome, né? A gente está pensando em comida. Aí a pessoa fala, nossa, tem que passar ali na papelaria pegar um papel. Um pastel? Eu estou com fome. Então o que o meu cérebro vai entender? Pastel, porque eu estou com fome. Tá? E é comum isso. A gente vai entender aquilo que eu estou vivendo. Né? Quantos atritos tem por causa desse danado desse WhatsApp? A pessoa escreve lá, eu entendo do meu jeito, eu leio com a minha entonação, com aquilo que eu acho, e muitas vezes eu coloco palavra que nem tem lá. E aí eu vou brigar com a pessoa. Na hora que eu leio de novo, não falou nada disso, né? E eu criei um negócio aqui porque eu já tinha rotulado, eu já tinha alimentado um sentimento. Isso é o sério. Hoje ninguém mais escreve, só. Ah, hoje é só WhatsApp, né? Só mensagem. Se manda uma mensagem, tá bom, né? O duro que a gente manda mensagem, a gente põe na velocidade 1,5, 2, o pessoal fala, já acha que tá xingando, que ela tá brava comigo. Então, gente, é bom repor na velocidade normal, né? Pelo menos para vocês entenderem o que está acontecendo ali, né? Não criar uma realidade que não existe. Porque senão vai trazer muito sofrimento aí. E aí o que vai acontecer? Gera atritos, até discussões e até termos de relacionamento por causa dessas realidades. Né? Então nós temos que aprender a parar e pensar antes de agir. Analisa que aquele sentimento é seu. Não foi a pessoa que causou. Entenda isso. Primeira coisa. Tá? A mente começou a viajar para a volta. Isso está acontecendo? Não. Quando a gente coloca uma questão, um questionamento, a gente está trazendo nosso cérebro para a razão. Tá? Então a pessoa está discutindo, está brigando. Falou, peraí, eu não entendi o que você falou. Por que você está falando isso? A hora que a pessoa para pensar o porquê, ela vem com a razão. Aí é onde para a briga. Tá? Então tem como, né, a gente conseguir ele parar uma discussão. É só perguntar alguma coisa. Porque o cérebro vem para a razão. É a mesma coisa que eu posso fazer comigo. Se eu estou viajando numa emoção aí, por que eu estou fazendo isso? Isso está acontecendo de verdade? Isso aconteceu? Pronto, a hora que eu fiz a pergunta, eu venho para a realidade, né? Ou seja, no momento presente, para a realidade real, e aí eu tenho condições de analisar melhor. Porque a hora que o cérebro entra na viagem, bicho, já era. Aí o cérebro cria um monte de questões aí, e eu estou ali sofrendo uma coisa que nem aconteceu, ou nem vai acontecer. Então nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, entendendo essas realidades. Tá? Então isso, de alguma forma, né, no Espiritismo, a gente tem essa oportunidade de olhar para uma realidade diferente. Né? Talvez uma outra vida, talvez uma reencarnação, vidas passadas, a gente consegue ter uma realidade mais ampla de como é o universo. Tá? Será que é a realidade certa? Não sei. Mas é aquela realidade que nós estamos vivendo. Então, para a gente faz sentido. Tá? Então, para nós, essa é a melhor realidade nesse momento. Ok? Eu não sei como vai ser daqui para frente, se vai mudar alguma coisa assim ou não. Então é isso, a gente tem que saber lidar com essas questões. Tá? Isso traz oportunidades para a gente realmente aprender. Então, para eu desenvolver a afetividade, né, para interagir com as pessoas, eu preciso usar os 5 sentidos
sem julgamento. Entender os porquês. Porque senão eu não tenho afeto pelas pessoas. Eu só vou colocar coisas ruins, situações agradáveis, e vou pesar a mente dessas pessoas e a minha. Porque eu estou alimentando uma realidade que não existe. Então nós temos condições de mudar. Se eu conseguir realmente olhar para a minha vida, para aquilo que eu estou pensando. Vocês fazem isso? Já vai metendo o pé em tudo, né? Já fica ali criando uma situação, já age por impulso, o que vem na cabeça já fala. Pode, vocês podem, não somos perfeitos. Mas depois que aconteceu, de repente fui lá, xinguei alguém, agi por impulso. Parei para pensar, tá, não tinha necessidade disso. Estou falando aqui, ó. Desculpa a forma que eu te falei aquilo, mas é o que eu penso. Vamos conversar sobre isso? Porque se eu pedir desculpa pelo que eu falei, já era. A pessoa vai continuar entendendo que ela está certa do jeito dela e ela não vai entender que está me incomodando. Então eu preciso falar para a pessoa que aquilo me incomoda, que a atitude dela não está legal. Né? Eu tenho um exemplo que eu sempre trago aqui, né, no consultório, que o paciente sempre falava, né? Sempre lá no consultório, não, porque meu marido me cobra, que eu não fico com ele, que eu não fico junto com ele, ele sempre me cobrando, eu fico junto, a gente está sempre junto. E você perguntou para ele o que é ficar junto para ele? Não, pergunta. Como é que você pode afirmar que você ficar junto sem saber o que é para ele? E ela fez isso. Na sessão seguinte, nossa, Adriano, depois de 10 anos, eu descobri o que é ficar junto para o meu marido. Porque ficar junto para mim era ficar ali, fazendo um almoço junto, assistir um filme junto, passeio junto, né, fazer coisas junto. Para ele não. Para ele é realmente um contato, é um abraço, é ficar ali agarradinho. Isso é o ficar junto para ele. E quando ele fazia isso, ele empurrava, ele achava que ele queria sexo. Não? Agora ele entendeu que quando ele quer, ou quando ele cobra, o ficar junto é contato. Então, quantos de nós achamos que estamos agindo certo e não? Que se alguém, de alguma forma, cobrou algo, procura perguntar para a pessoa, tá, o que realmente é para você? O que eu estou errando? O que você está sentindo com essa minha atitude? Para tentar entender o que a pessoa realmente está querendo dizer. Porque se a pessoa cobrou, tem alguma coisa incomodando. Tá? Se eu cobrei alguém, é a mesma coisa. Então a gente precisa chegar ali num ponto de equilíbrio onde um entende o outro. Né? Então, tá, por que isso te incomoda? Ah, porque eu gosto das coisas mais organizadas. Eu percebo, né, que você faz de uma forma diferente. Vamos tentar organizar isso? Né? Então, se você explica para a pessoa e começa a fazer sentido isso para ela, ela vai agir diferente. Não vai ser perfeito, mas ela vai fazer diferente. Tá? Então, nós precisamos realmente ter diálogo. Converse. Aprenda a conversar com as pessoas, aprenda a ouvir, usar os 5 sentidos da alma, aquilo que está acolhendo, aquilo que está ajudando você a entender as pessoas e o mundo. Quando a gente está no atendimento fraterno aqui no centro, a gente está ouvindo o quê? O conceito da alma. A gente está conectado aos nossos mentores, que eles estão também atentos ali à dor daquela pessoa, sem julgar, esperando aquela pessoa desabafar para depois a gente estar agindo. Não é? Então é isso. Mesma coisa quando de repente tem um obsessor. Espera ele manifestar, espera ele expor o que ele quer, pôr para fora tudo. Depois que ele pôs, aí é feito o quê? A doutrinação. Né? Então de repente chegou o obsessor, já começa a doutrinar. Não, calma, deixa ele expressar. Deixa ele falar o que ele está sentindo ali, deixa ele pôr para fora. Pôs para fora, você ouviu, só de ouvir ele, você já está encaminhando ele. Só dele ter oportunidade de falar aquilo que há séculos, às vezes, ele está guardando, aquele ódio, aquela raiva, aquela tristeza, há séculos que ele está guardando dentro dele, só, né, do médium ouvir, já está acolhendo ele, já está doutrinando ele. Então nós precisamos realmente saber ouvir mais as pessoas. Senão a gente vai ficar nesses atritos, criando histórias na cabeça, criando aquilo que a gente acha que é o certo e gerando várias confusões aí. Então nós temos, né, todo o potencial de mudar a vida. Basta a gente realmente querer e entender que nós também erramos. Tá? Entender também que nós, muitas vezes,
rotulamos e cobramos as pessoas. Nós temos que mudar isso. Pelo menos aí, né, nas 80% das relações, das atitudes que a gente tem, procurar pensar mais, agir de uma forma diferente, para poder respeitar, né, a individualidade de cada um. Cada um tem uma forma diferente. Então a percepção está intimamente ligada à consciência e à iluminação espiritual. À medida que uma pessoa se torna mais desperta espiritualmente, sua percepção da realidade se expande e se aprofunda, permitindo-lhe experimentar uma sensação de unidade e conexão com o universo. Então nós estamos buscando isso aqui no centro, né? Evoluir essa nossa percepção espiritual, para a gente conseguir olhar, sentir, né, cheirar, ter o gosto daquelas pessoas, das situações de uma forma mais ampla, tá? Porque não adianta, a gente cada um de uma forma. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas e pessoas que são sinestésicas, não é? Então, quer dizer, o visual, ele vai trabalhar segundo a percepção visual que ele tem. O visual é aquele que, se de repente ele está viajando, ele precisa de um documento. Aí ele liga para alguém e fala, ó, vai na gaveta tal, debaixo de tal documento vai estar lá o que eu preciso. Ele é visual, não é? Então isso é a forma que ele vai perceber a vida, através da visão. O auditivo, logicamente, através, né, da audição. Então, gravar lugares, né? Então o auditivo é aquela pessoa que está procurando endereço, ele abaixa o rádio, né? Então se ele é muito ali, né, vamos dizer, auditivo, atrapalha o som. Então ele precisa estar concentrado para ele poder realmente... Agora imagina a mulher falando do lado dele, aí que o bicho pega. Aí que o negócio é mais rápido dos caminhos. Então, quer dizer, tem que realmente, ele tem que estar concentrado, porque se atrapalhar alguma questão auditiva dele, ele já vai fazer alguma coisa errada. Porque perde totalmente a noção. Mas é a percepção dele, está errado? Não. E o sinestésico, né, que ele percebe a vida através do tato, do fato, o paladar. Então tem pessoas que conhecem o lugar através do cheiro, que conhecem pessoas através do cheiro, né, através do tato. Toda pessoa encostar, ela já conhece, já sente, né, as pessoas, situações. Então, cada um tem uma maneira de perceber a vida. Então, eu não posso cobrar do outro aquilo que eu vejo se ele é auditivo. Não adianta. Né? Não adianta cobrar do auditivo, né, muito menos do sinestésico. O sinestésico é aquele desorganizado, tá, gente? O sinestésico, ele não organiza, tá? O sinestésico, ele vai, deixa uma coisa aqui, pega outra coisa lá e tal. Por quê? Ele está ali experimentando muita coisa ao mesmo tempo. O visual não. Ele pega uma coisa, vai lá, põe, já põe no lugar de novo. Então ele está tudo organizadinho. Tá? O auditivo também é um pouco organizado, né, mas não tanto quanto o visual. Então imagina, né, o marido visual e a esposa sinestésica. Hã? Dá atrito, não vai? Vai bater. Então, quer dizer, tem que respeitar e entender que um vai querer as coisas muito organizadas, porque ele chega num lugar, vê algo fora e incomoda, porque incomodou, que é a visão dele. O sinestésico não está nem vendo aquilo que está no chão jogado, porque ele não é visual, ele não está percebendo aquilo, né? Ele só vai ver quando ele precisar. Isso, quando ele precisar, é onde está tal coisa. Aí vai ver que está lá no chão, né? Então, por isso que a gente tem que saber lidar com essas questões que são realidades diferentes, tá? E quanto mais a gente consegue essa iluminação, mais a realidade espiritual, mais consciência e muito mais compreensão a gente vai ter. Então estamos no caminho, estamos começando aí a engatinhar nesse conhecimento, né? Nessa percepção da alma. Quando a gente conseguir chegar realmente nisso, muitas coisas vão mudar, né? Talvez isso aconteça nos planetas que são, de alguma forma, aí, né, planetas mais iluminados, que eles percebem de uma maneira totalmente diferente, né? E talvez uma conexão também, quando o amor é verdadeiro, o sentimento é muito verdadeiro, só de um olhar para o outro já vê o que a pessoa está sentindo. Já consegue ali, de repente, até, né, entender a vontade, os gostos daquele outro. Ok? Então, por isso que não é em todas as relações que vai conseguir essa conexão. Então, é importante a gente estar buscando sempre a nossa evolução espiritual para que, de alguma forma,
a gente consiga, não é, ter um bom relacionamento e uma boa evolução espiritual. Ok? Alguma dúvida? Querem perguntar algo? Estou à disposição. A pessoa que você sabe que ela precisa falar, você se abre, mas ela não se abre de jeito nenhum, fala e vai só acumulando. Qual é a abordagem correta que a gente pode ter para esse tipo de pessoa? Porque não adianta você querer depois tentar ajudar ela que já estourou a porteira, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa não fala, só acumula. Fala de você. Quando a pessoa não consegue se abrir, ela não consegue expressar os sentimentos dela, fala da sua história. Fala de uma dificuldade que você teve, não é? Porque aí a pessoa vai se abrindo, ela vai conseguir interagir com você nessa dificuldade e de repente ela fala dela. Tá? Então você falando de você com amor ali, você vai conseguir, não é? Ou às vezes aquela questão, né? Oferece somente o colo. Eu estou aqui. Pode desabafar o que você quiser. Pode ser agora, depois, mas eu estou aqui. Então você dá uma abertura para essa pessoa. Tá? Realmente, a pessoa que ela é muito fechada, é muito difícil para ela se abrir, ela sofre. Porque a hora que explodir, né, a hora que o negócio transbordar, essa pessoa vai sofrer. Então falem os seus sentimentos. Coloquem para fora. Não fica pisando em ovos em relacionamentos, não. Mas se eu falar, a pessoa vai ficar chateada. Não fala. Se ela ficar chateada, é problema dela. Ela gera uma expectativa, ela está esperando de você uma atitude diferente. Não fala o seu sentimento. Isso, principalmente num casamento, não tem que pisar em ovos, não, gente. Tem que falar o que sente, falar o sentimento. Para um entender o outro, senão como é que vai entender? Não é? Aí fica duas pessoas estranhas ali, né? E aí de repente não sabe nem quem que é um e quem que é o outro. Aí a vida começa a mudar, né? Os filhos crescem, as demandas, né, de trabalho diminuem, aí o que sobra o casal? Ninguém sabe quem que é a pessoa que está do lado, porque não conversaram, não se abriram. E é onde acontecem muitas situações, separações, brigas, discussões. Por quê? Porque eles não têm diálogo. Então, conversem, não tenham medo de conversar. Tá? Então, você não consegue falar, a pessoa fala com outra, vem no centro, mas fala, joga esse lixo para fora. Não fica acumulando lixo na cabeça, porque senão, realmente, você vai trazer muitos problemas. E quando esse lixo começar a apodrecer, aí vai descarregar no corpo de cada um. Tá? Então procurem fazer dessa forma. Mais alguma pergunta? Bom, então é isso. Tá? Procurem realmente desenvolver uma percepção de vida diferente. Porque cada um tem uma realidade. Ok? Vamos respeitar a realidade de cada um. Muito obrigado. Até a próxima. Até o mês que vem. Um abraço a todos. Os badges de cima tem alguma discografia hoje ou não? Boa noite. Boa noite. Meus queridos irmãos, salve com uma boa noite a todos aqui presentes nessa maravilhosa casa espírita. Venho lhes trazer palavras de amor e de consolação. Como uma mãe que segura em seus braços com amor e carinho, eu espero que vocês sintam assim essa chuva de rosas brancas que os irmãos de luz da equipe que trabalha jogou em seus ombros. Sintam um perfume acolhedor. Isso é a essência harmônica do mais puro amor. Amor ao próximo, o amor que nosso Mestre Jesus veio nos ensinar. Aqui do outro lado, como muitos chamam, faço parte de uma equipe que é responsável por acolher mãezinhas que ao darem à luz a seus filhinhos, desencarnaram precocemente, mas que muitos julgam como injustiça, grande revolta ou tristeza, que na verdade faz parte de planos superiores e maiores, planos esses que quando encarnados não conseguimos compreender e nem sequer lembrar. Isso é a mágica da encarnação.
Deus, nosso Pai, nos permite novas oportunidades de aprendizados e melhorias na nossa jornada evolutiva. Quando as mãezinhas desencarnam, elas não são desamparadas. Tem muitas e muitas equipes as esperando para acolhê-las e ajudá-las na compreensão do que acaba de acontecer. Elas chegam tristes, revoltadas, desacreditadas, mas principalmente magoadas. Se autopunem com o abandono de seus filhos recém-nascidos, que acabam de iniciar sua nova trajetória nesse planeta. Elas, como mãe, nos abandonaram? Claro que não, meus irmãos. Elas não nos abandonaram. É claro que muitos filhos crescem e sentem-se perdidos e abandonados, e se perdem ao longo de sua vida. Eu passei por tudo isso quando desencarnei. Ao dar à luz ao meu filho Alberto Lima, faleci por complicações no parto, pois ainda não havia condições médicas como se tem hoje. O parto foi feito em casa, com a ajuda de minhas primas, Maria Laura, Carmen e Cecília, e uma senhora que era parteira da vila em que morava, conhecida como Zefa, Dona Zefinha. Elas fizeram tudo o que podiam, mas não resistiram. Mas isso faz parte dos meus planos encarnatórios, que depois de muito estudo aqui no plano espiritual compreendi. Depois de muito tempo, consegui visitar meu filho. E para meu espanto, ele já era quase um homem feito. Eu o acompanhei na sua vida. Ele construiu sua própria família, mas eu percebia que ele se sentia abandonado. E ninguém era capaz de entendê-lo e acalentá-lo, pois isso só uma mãe faria, e no caso a sua mãe. Dentro dos limites do plano espiritual, fazia o melhor para que ele sentisse o meu amor. Como entender o outro se eu não passei pelo mesmo? Essa é uma pergunta crucial que vocês devem fazer durante sua vida. E não pensar, e sim responder e colocar em prática. Eu consegui fazer isso aqui no plano espiritual. Eu passei pela morte ao dar a luz. E sei o que isso acarreta no espírito. A dor é sufocante e agonizante. Um vazio que nada preenche. E eu sei como preencher. Então ajudo com muito amor e luz outras mãezinhas que desencarnam. Essa é uma mensagem de consolação e gratidão. Hoje estou feliz e plena, pois compreendi o amor de Deus sempre estará aqui para nos acolher. E assim não desistam, mesmo que a dor, a tristeza e sentimentos humanos nos confundam, pois o nosso Divino Pai, nosso amado Mestre Jesus e nossa Mãezinha Maria estará aqui para nos acolher em sua divina e harmoniosa luz de amor. A dor da partida abarca quem fica, mas não se esqueçam que ela dói em quem também partiu para o outro plano. Meus queridos, o que me dói é que muitos não praticam a compreensão do que se passa com o outro e vejam o que isso afeta a longo prazo na vida dos encarnados. Doenças físicas e mentais, doenças que poderiam ser extintas se compreendesse o que é empatia, caridade e amor transformam na vida das pessoas. Deixo aqui o meu abraço de amor materno. Luz, paz e caridade. Não se esqueça. Sua irmã, Esther Lima. Gente, vamos fechar os olhos, vamos receber o passe coletivo, podem pensar nos entes, na família, nos seus lares. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar a lugares em que só quero abrir a mão
Cura, Senhor, acontecer. Sabes que a nada dor em vencer. Me carrega nos braços, dando um abraço. Sinto minha alma chorar. Cura, Senhor, me toma. Cura, Senhor, me aqui. Cura, Senhor, me eu não posso ir. Cura, Senhor, me toma. Cura, Senhor, me aqui. Cura, Senhor, me eu não posso ir. Tantas lembranças que eu quero esquecer. Deixa vazio a minha alma em teu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Eu quero outro cansaço. Quero afogar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, me toma. Cura, Senhor, me aqui. Cura, Senhor, me eu não posso ir. Cura, Senhor, me toma. Cura, Senhor, me aqui. Cura, Senhor, me eu não posso ir. Hoje foi uma noite maravilhosa, né? Vocês conseguiram perceber que estava tudo conectado? Desde quando a gente adentra aqui, os pensamentos, as palavras de gratidão, as músicas, né? Vamos agradecer também. E a psicografia, a palestra, né, do Adriano, sempre gratificante, que a gente consegue aprender a ter uma aceitação melhor com o próximo, né? Para a gente aceitar melhor as pessoas da nossa família, do trabalho, do convívio. Então, assim, prova assim, que as entidades estão com a gente aqui o tempo todo, né? É tão bonito isso, é tão gostoso. Então, nessa vibração, a gente vai agradecer mais uma vez essa noite, né? Ao Adriano, aos músicos, a vocês que com a energia de vocês vêm todas as quintas aqui com a gente, né? Saibam que vocês estão contribuindo muito aqui, né? Que cada um de vocês aqui, cada pedacinho, cada grãozinho, ajuda a gente a construir um bem maior aqui do Centro Espírita, né? Para que a gente consiga ter uma harmonia melhor, uma aceitação melhor das coisas que acontecem com a gente lá fora, que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir resolver, né? A gente faz aquele problema enorme, né, na cabeça da gente, como o Adriano falou, que a gente cria expectativas de uma pessoa que às vezes é o que está com a gente, né? É uma expectativa que a gente quer alcançar, né? E para que vocês sempre orem, vigiai, orem bastante, tá? E sintam que as entidades, o anjo da guarda de vocês está presente a todo momento. Pegue na mão dele, tá? Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos agradecer essa noite maravilhosa, com a presença de todos aqui, toda a contribuição, todo o carinho, todo o amor que vocês tiveram e têm toda semana aqui com o Centro Espírita e a todos que participam. Nós, como encarnados, vamos pedir permissão para encerrar os nossos trabalhos, mas na garantia, né, que estão sendo amparados
a todo momento pela espiritualidade. É só a gente acreditar e ter fé e pensamentos positivos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos fazer uma Ave Maria, né? Atendendo a nossa mãezinha aqui, que está olhando por todas lá no outro plano espiritual, e que manda uma mensagem muito gratificante para a gente, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa libertação. E que assim seja. Segue em paz com todo com Deus. E gratidão mais uma vez. Pode? Deixa minha colega falar um pouco. Peraí. Ó, a Mocidade Espírita de Girassol convida os jovens e os adolescentes a partir dos 11 anos. Se quiser fazer parte, sábado agora a gente tem encontro aqui no centro. Começa às 4 horas e vai até às 6 da tarde. Um abraço. E vou deixar um recadinho do guia, nosso guia Estrela Guia, né? Somos a luz guiados por Jesus, seu girassol em busca de sol. Espero que os seus filhos, seus sobrinhos, seus jovens, tá? Obrigada. Obrigada.